Boa noite. Ex-deputados André Vargas, Pedro Correia e Luiz Argolo são denunciados por corrupção na Operação Lava Jato. Dilma avisa que vetará mudança no fator previdenciário aprovada pela Câmara dos Deputados. Incêndio em fábrica de sapatos nas Filipinas deixa 72 mortos. Ministro da Saúde admite que o Brasil vive uma epidemia de dengue. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal denuncia os ex-deputados André Vargas, ex-PT, Pedro Correia, do PP, e Luiz Argolo, do Solidariedade, e mais 10 pessoas. Agora, a Justiça decidirá se eles viram réus. É a primeira denúncia envolvendo políticos na operação. Os ex-parlamentares estão presos na sede da Polícia Federal em Curitiba. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. A denúncia contra André Vargas e 2 irmãos sustenta que ele foi beneficiário de propinas no âmbito de contratos de publicidade. Com a Caixa Econômica Federal, 968 milhões de reais. Com o Ministério da Saúde, 120 milhões de reais. Para o Ministério Público Federal, Luiz Argolo passou a ser quase sócio nos negócios ilícitos do doleiro Alberto Youssef. A denúncia diz que Argolo visitou 78 vezes o doleiro, personagem central da Operação Lava Jato. Pelo menos 40 viagens de Argolo foram bancadas com recursos públicos da Câmara dos Deputados, segundo o MP. Já Pedro Correia foi denunciado por ser um dos responsáveis pela distribuição interna do PP e recebeu valores específicos em benefício próprio. Ele é apontado ainda como responsável por manter no cargo Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, diz não ter nada a temer e promete encaminhar ao Supremo os dados sigilosos pedidos pela Polícia Federal no inquérito da Operação Lava Jato. A quebra de sigilo bancário e fiscal pode esclarecer os depósitos mencionados pelos delatores a respeito de Renan. O pedido será analisado pelo ministro Teori Zavascki do Supremo. Se há alguém que quer esclarecer esses fatos, sou eu. Eu não tenho absolutamente nada a temer. As minhas relações com o poder público sempre foram institucionais, portanto, eu não tenho que esconder. Além de Renan, a Polícia Federal pediu ao Supremo a quebra de sigilos do deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, e do ex-deputado federal João Alberto Pisolati Júnior. A Procuradoria-Geral da República quer os dados do senador e ex-presidente Fernando Collor, do PTB de Alagoas. Em depoimento, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou que Aníbal Gomes era o interlocutor de Renan junto ao esquema de corrupção. Já em relação a Collor, as acusações partiram do doleiro Alberto Youssef. Ele disse ter feito pagamentos ao ex-presidente, atendendo a um pedido de Pedro Paulo Leone Ramos, que foi secretário de Assuntos Estratégicos do governo Collor. Juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, vem a São Paulo prestigiar lançamento de livro. A presença dele atraiu uma multidão à livraria. O lançamento era do livro sobre a história de Ivana Lopes, uma das vítimas do médico Roger Abdelmaci, condenado por estupro de pacientes. Mas o nome mais aguardado da noite assinou apenas o prefácio do livro. O juiz federal Sérgio Moro e a mulher Rosângela eram esperados por uma multidão, a maioria de movimentos contra a corrupção e o governo da presidente Dilma Rousseff. Muitos levaram flores e cartazes para o magistrado. O Moro, nesse momento, eu acho que ele é um herói nacional. Ele representa toda a esperança que o brasileiro de bem deposita por um futuro melhor, por um Brasil melhor, livre de corrupção. Nós estamos apoiando quem estiver do lado do bem e lutando pelo Brasil, nós estamos juntos. A gente vai agradecer e homenagear os trabalhos do Sérgio Moro na condução da Lava Jato. A chegada do juiz Sérgio Moro aqui na Livraria Cultura causou um pouco de tumulto. Muitas pessoas, muitos jornalistas querendo falar com o juiz e sua mulher. Dá licença. Uma confusão. Recebido como herói, Sérgio Moro demonstrou que não seria uma noite de muitas palavras. Sem comentários. A
A livraria praticamente parou, com gritos, palavras de ordem e até o hino nacional. Visivelmente incomodado com o assédio da imprensa, Moro foi resistente a responder perguntas, principalmente sobre a Operação Lava Jato. Depois explicou que ele não era o foco da noite. O evento é sobre o lançamento do livro, eu só vim prestigiar o lançamento do livro. Então, assim, claro, a gente fica feliz com essa recepção, mas eu não quero ser o foco da atenção aqui. Eu não acho que tira brilho do lançamento nada que se fala em termos de justiça, porque o livro é uma história de autoajuda e justiça. Então, se todos estiverem buscando isso, tudo bem. Supremo Tribunal Federal confirma poder de investigação criminal do Ministério Público. Com a decisão, promotores e procuradores podem continuar a conduzir investigações próprias na esfera penal e também auxiliar apurações da polícia. Em Pernambuco, o presidente Dilma Rousseff participa do lançamento de navios da Petrobras. Ela disse que é preciso acabar com todas as tentativas de uso indevido da estatal. Dilma participou do batismo do navio Marcílio Dias e da viagem inaugural do petroleiro André Rebouças, na cidade pernambucana de Ipojuca. A presidente prometeu manter o modelo de concessões para exploração de petróleo em áreas de alto risco e o modelo de partilha no pré-sal. Ela enfatizou a importância da política de conteúdo local, que dá prioridade à indústria nacional nas contratações da Petrobras e determina que os equipamentos usados na exploração sejam construídos no país. Eu tenho perfeita clareza que só superando obstáculos a gente consegue produzir no Brasil esses navios com essa qualidade, incorporando tecnologia, melhorando a formação dos nossos trabalhadores e gerando no Brasil emprego e renda. O que nós queremos é produzir no Brasil. Dilma voltou a defender a Petrobras. Destacou que, mesmo em meio ao escândalo de corrupção, a estatal foi premiada por ter capacidade de extrair petróleo em grandes profundidades a um preço competitivo. Vocês vejam que ironia. No momento que a gente enfrenta e temos de enfrentar, porque a Petrobras merece e a sociedade brasileira exige, temos de enfrentar e acabar com todos os malfeitos, todas as tentativas de uso indevido da empresa, todos os processos de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma empresa, ela é forte o suficiente para ganhar o Oscar tecnológico, na OTC, lá nos Estados Unidos, em Houston. Vice-presidente da República, Michel Temer, diz que o governo não é contra o fim do fator previdenciário aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Ele propõe 60 dias para discutir a questão. O fator entra no cálculo das aposentadorias, reduzindo de forma progressiva o valor a ser pago. Quanto mais cedo alguém se aposentar, maior é a redução do benefício. Ele foi criado em 1999 para desestimular aposentadorias precoces. Antes da votação de ontem, o governo se dizia contra o fim do fator previdenciário e havia proposto aos deputados que esperassem uma proposta alternativa em até 180 dias. Tudo isso será examinado e trabalhará, porque há bastante tempo o governo pensa em modificar o fator previdenciário. Registro até que ele não foi eliminado, como se divulgou no dia de ontem. Ele teve uma pequena adequação, e uma adequação em favor dos aposentados. O governo não tem nada contra isso, não. A mudança foi aprovada por meio de uma emenda incluída pelo PTB na medida provisória sobre a pensão por morte. A MP faz parte do pacote de ajuste fiscal que o governo propôs ao Congresso Nacional para reduzir gastos e reequilibrar as contas da União. A votação foi tumultuada. Houve protestos da oposição. Parlamentares levantaram cartazes dizendo que estava em votação o pacote de maldades do PT. Nas galerias, membros da Força Sindical também protestaram diversas vezes. A sessão chegou a ser interrompida e a galeria foi esvaziada. Com a votação de ontem, a pensão por morte continuará a ser paga integralmente, mas deixará de ser vitalícia para quem tem 43 anos ou menos. As mudanças ainda passarão pelo Senado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a polêmica medida provisória que altera o fator previdenciário.
O Congresso Nacional vai acomodar sobre a mesa de Dilma Rousseff uma encrenca que vai levar a presidente a comprar briga com todos os brasileiros que têm a perspectiva de se aposentar um dia. A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo, enfiou dentro do pacote fiscal de Dilma Rousseff uma emenda que modifica o cálculo das aposentadorias. Numa combinação de tempo de contribuição com idade, está sendo oferecida aos brasileiros a oportunidade de se aposentar sem ter o valor das suas aposentadorias reduzidos pelo fator previdenciário, que é aquela ferramenta criada no governo Fernando Henrique para diminuir os gastos da Previdência. O senador Renan Calheiros, presidente do Senado, avisou hoje que os senadores devem manter esta novidade que acaba de ser aprovada na Câmara. A encrenca vai para a mesa de Dilma Rousseff. A presidente diz que a Previdência não tem mais dinheiro para pagar, para arcar com novas despesas, e com isso só resta ela vetar. A presidente sabe que o Congresso pode derrubar o seu veto. Por isso está falando em criar um grupo de trabalho para discutir com os sindicalistas alternativas ao fator previdenciário. O mais interessante é observar nessa confusão toda a movimentação dos atores. O PSDB, que lá atrás no governo Fernando Henrique se indispôs com os aposentados, aprovando a criação do fator previdenciário, hoje defende os aposentados até as últimas consequências. E o PT, que lá atrás pegava em lanças contra o fator previdenciário, agora defende o mecanismo. Faz uma defesa envergonhada, com algumas traições, mas defende. A única coisa que não muda nessa história toda é a posição dos brasileiros pendurados na Previdência. Esses continuam dançando no mesmo ritmo, o ritmo de um chorinho bem brasileiro. Houve um tempo em que os velhos achavam que o seu destino estava nas mãos de Deus. Hoje, o inferno da Previdência substitui com muitas desvantagens a divina providência. Boa noite. Em São Paulo, a greve dos professores da rede estadual de ensino completa 63 dias. Em algumas escolas da Zona Norte, por exemplo, os alunos não foram afetados. Mas na Zona Leste, nossa equipe encontrou pelo menos 3 colégios onde os estudantes estão há mais de 2 meses sem aula. Vai e vem de crianças na hora da entrada do colégio. Essa ainda é a rotina todas as manhãs na Escola Estadual Professor Nelson Gomes Caetano. A escola fica no bairro Jova Rural, próximo ao Jaçanã, na Zona Norte. E apesar da greve dos professores da rede estadual de ensino já ter completado 2 meses, os pais afirmam que os alunos não ficaram nem um dia sem aula. Todo dia eu venho deixar, todo dia. Tá normal? Normal. Essa escola aqui, inclusive, eu acho excelente nesse ponto, porque nunca teve greve. A Secretaria de Educação afirma que até a semana passada havia registro de presença de 95% dos professores nas escolas gerenciadas pelo governo estadual. Os docentes pedem reajuste de 75,33% para a equiparação salarial, além de protestarem contra salas superlotadas. De acordo com o sindicato da categoria, 50% dos professores aderiram à greve em todo o estado, o equivalente a 115 mil docentes paralisados. Aqui na Zona Norte, como nós vimos, tem escola que vem conseguindo manter as aulas apesar da greve, mas na Zona Leste a situação é bem diferente, né, Vitor? E põe diferente nisso, Tássia. Essa calçada aqui por onde eu estou andando devia estar cheia de aluno, porque agora é horário de entrada nessa escola estadual. Só que chegando aqui o que a gente encontra é isso, portão fechado. A nossa equipe não teve acesso à escola Mozart Tavares de Lima, na região de São Mateus. Mas as mães dos estudantes dizem que não tem professor na maioria dos dias. A senhora então estuda aqui à noite? Estudo. Está afetando a senhora não teve... Claro que tá. Nesta outra escola, a Vila Bela, são os pais que têm que correr atrás da informação. Algumas crianças vêm e voltam, entendeu? Então eles não ligam para falar se tem aula, se não tem. Então sempre tem que vir alguém para saber se vai ter aula ou não. Eu entendo assim, não vai dar mais para recuperar essas aulas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirma que o levantamento feito pela reportagem parte do princípio de que todas as faltas de professores da rede estadual ocorrem em decorrência da greve. Mas, segundo o governo, diariamente, cerca de 4% destes profissionais faltam por diversas razões em todo o estado. Ainda segundo a nota, nas escolas estaduais Vila Bela, professor Mozart Tavares de Lima e maestro Breno Rossi, os alunos que compareceram hoje foram atendidos pelos professores presentes.
Hoje o sol até apareceu aqui em São Paulo, mas fez frio. Agora os termômetros marcam 16 graus e as temperaturas devem continuar baixas nos próximos 10 dias. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A sexta-feira será de tempo firme e seco em boa parte do estado. Uma massa de ar polar continua influenciando o tempo e amanhã o sol aparece e o ar fica mais seco. Mas no oeste paulista a umidade aumenta e podem ocorrer pancadas fortes de chuva à tarde e de forma pontual. Na região, máxima amanhã de 25 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 26 graus em Barretos e de 24 em Franca. E o leste paulista continua com muitas nuvens, mas não há mais expectativa de garoa. Máximas de 24 em Campinas e também em Sorocaba. Até o começo da semana, o tempo fica firme aqui na capital, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As máximas ficam mais agradáveis, entre 22 amanhã, 24 no sábado e 23 no domingo. Mas à noite o frio continua, com mínima abaixo dos 14 graus. Ministro da Saúde, Arthur Quioro, admite que há uma epidemia de dengue no Brasil. São quase 746 mil casos da doença. Segundo o ministro, a quantidade de casos no país é avaliada como epidêmica para a Organização Mundial de Saúde. Quioro disse que a epidemia é mais grave em São Paulo, em Goiás e no Acre. Quando um município, um estado ou quando um país está em epidemia de dengue, é quando o número de casos ultrapassa 300 por 100 mil habitantes. Nós estamos exatamente nesse momento com 367,8. O Acre, que tem 1.065 casos por 100 mil habitantes. Goiás, com 969 casos por 1.000 habitantes. São Paulo, com 912 casos por 100 mil habitantes. Então, são os três, deixa eu completar meu raciocínio, os três estados que têm uma situação epidêmica explosiva. O ministro havia negado a epidemia no início do mês, dizendo que o país vivia uma situação de elevação no total de casos e que o maior número de ocorrências seria resultado da crise hídrica e do desarmamento de ações de combate à doença por parte da sociedade. O Ministério da Saúde também confirmou a circulação do Zika vírus no Brasil. Existem 1.200 casos suspeitos no Nordeste. Além disso, o Brasil também registrou, de janeiro a abril, quase 2.000 casos da febre chikungunya. As duas doenças também são transmitidas pelo Aedes aegypti. A seguir, tragédia nas Filipinas. Incêndio em fábrica de sapatos mata 72 pessoas. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje tem gastronomia, entrevista e musical.
É isso aí, o musical fica por conta do querido Giliardi. A gastronomia vai ser comandada por Tatiana Cardoso e ainda vamos bater um papo sobre a vida da terceira idade. Então você já sabe, tá imperdível. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Como sempre, eu vou estar aqui te esperando, né? Incêndio em fábrica de sapatos nas Filipinas deixa 72 mortos. O incêndio começou ontem na fábrica de 2 andares, localizada na zona industrial da cidade de Valenzuela, na área metropolitana de Manila. Segundo a polícia, as chamas começaram quando fagulhas de uma máquina de soldagem incendiaram produtos químicos inflamáveis perto da entrada principal da fábrica, gerando uma grande explosão, seguida por uma nuvem de fumaça e chamas. Familiares das vítimas denunciaram as condições de trabalho precárias da fábrica. A polícia prometeu uma ação rápida contra os responsáveis pelo incêndio. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, nade com o lendário boto cor-de-rosa nas águas da Amazônia com Hoje Tem. Assista agora, Todo Seu.